Bem-vindo ao Mais CQ com Cláudio Queiroz. Selic a 12 em 2022? O que serão dos fundos imobiliários? O que a taxa Selic tem a ver com o DI? Fica aqui. Vem! Primeiro de tudo, fala para mim, você sabe efetivamente qual é a função da taxa Selic num país? Diz aí para nós, sim ou não? Bom, a taxa Selic é a taxa básica de juros. Ela serve como parâmetro de remuneração do mercado, é como se fosse um teto, sim, principalmente na renda fixa. Também que ele pode ser relacionado, em alguns casos, até a correção de aluguéis. A taxa Selic é um mecanismo para conter o quê? A inflação. Lembra que eu venho falando aqui para você, né? Para poder segurar a inflação, eles vão aumentando a taxa de juros. Essa inflação aqui ela tende a diminuir, forçando o quê? Uma política contracionista. O que o governo faz? O governo tira o dinheiro do mercado. Ele tira dinheiro do mercado, não tem consumo, tem encolhimento da economia e esse encolhimento então faz com que essa inflação acabe diminuindo. O problema aqui é que essa dosagem da taxa de juros aqui, ó, se ela pode ser muito grande, aqui cai muito, e se ela for muito pequena, aqui ainda começa a subir. Então esse é o maior risco que nós temos. Mas a taxa Selic, ela é, como eu falei para vocês, é um parâmetro. Então toda a remuneração que nós temos, tudo ele está ligado à taxa DI, que ela é como se fosse um da família. A taxa DI, ela é um juros praticamente do quê? De empréstimos entre instituições financeiras. Então é Banco Itaú e Banco Bradesco, um empresta dinheiro para o outro em qual taxa? Na taxa DI. A taxa Selic ela é um parâmetro e a taxa DI é como se fosse um 0,10 abaixo da Selic. O que ela deriva do conhecimento, assim, do conhecido, vamos dizer assim, do CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro, que ele é o mais correto, é o interfinanceiro, praticado entre as instituições bancárias. A taxa DI ou a taxa CDI é a média de juros de depósitos entre essas instituições de um dia. Entendido isso, que isso é importante para ver o que vai ser influenciado efetivamente nos fundos imobiliários, vamos olhar uma fotografia da inflação. A inflação, casa de 2 dígitos, os últimos 12 meses está em 10,74 e a Selic, o último aumento agora, que não terá mais reunião neste ano, só o ano que vem, está em 9,25 para poder conter a inflação. O que nós temos que ver? 2021 praticamente já está morto. O relatório Focus lá do Banco Central, que é das maiores casas instituições que eles fazem o estudo e o Focus acaba consolidando nisso, vai ficar como praticamente o último que ele soltou foi 10,05 de IPCA e contra uma Selic de 9,25. Então, morreu Neves 21. O que vocês têm que olhar é 22 e 23. Lógico que eles erram, mas esse aqui é um melhor parâmetro até mesmo que nós temos, é um dos melhores parâmetros que nós temos para poder acompanhar, pelo menos para ver como é que está. O IPCA, por exemplo, o que eles estão estimando para final de 22, já uma inflação de 5,02. Agora, e a Selic? Um outro ajuste, está saindo de 9,25 para 11,50 para poder segurar essa inflação. Então você vê que a Selic ela ainda vai estar no ano que vem inteiro mais forte que este ano. Então tem que se ligar nisso. Se você olhar a variação do IGPM também ele caiu 5,41. Então cai bastante. Vamos olhar então mais uma perninha para frente, que é 2023, para ver o que nessa fotografia. O IPCA ele acaba reduzindo um pouquinho mais, saindo de 5,02 para 3,46. Com isso, 3,46, Selic já sai lá dos 11,50 para 8, é o que eles estão estimando. E 24 está muito próximo.
um IPCA de 3,09 contra uma Selic de 7. Mas 7 ou 8 para nós não vai mudar muito não com relação aos rendimentos dos fundos imobiliários. O que vocês têm que entender é que num longo prazo, não é no longo prazo, mas no médio prazo, em 2023, 2022 e 2023, tudo tende a se normalizar com essas taxas, com essas redução. Então, se nós olharmos aqui, fazer um cruzamento, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários contra o Ibovespa dos últimos 5 anos, para que vocês possam ter uma ideia, o IFIX hoje estaria com uma remuneração ainda com toda essa queda de 45% e 47% contra o Ibovespa de 85,02%, muito mais volátil. E com isso, qual é a preocupação que nós temos que ter, justamente focando aí um pouquinho mais nos fundos imobiliários? É saber como é que entende, pelo menos, essas prefixações, como é que fica esse miolo. O título, por exemplo, de pós-fixado, eles são atrelados à Selic, que irão nadar de braçada para 2022. Já estão nadando um pouquinho, mas vão nadar muito mais com a Selic de 2 dígitos. Então todos os fundos imobiliários ligados, inclusive, atrelado num pós-fixado, ele tende uma recuperação melhor, um rendimento inclusive melhor. Já os pré-fixados, esses títulos eles estão correlacionados à curva de juros futura. Então você tem que olhar sempre a curva de juros futura, que se a curto prazo, vai estar sofrendo, mas a médio e longo prazo ela não muda tanto. Se você olhar em 2023 uma Selic a 8 e o IPCA de 3,46, você vê que a curva futura ela acaba segurando um pouco mais isso. O que você precisa saber disso? Porque então os FIIs estão atrelados a um indexador. Por isso que você precisa entender disso. Todos eles ou estão atrelados ao IGPM, ao IPCA, à taxa Selic, ou ao IPCA mais um prêmio, é um híbrido, né? Que é a taxa, a inflação, mais o fixo. Por isso que o título pré-fixado é importante você saber como é que fica isso. Se você olhar no Tesouro o título pré-fixado para 2024, ele está a quanto? Hoje, está sendo comercializado hoje, está em 10,98 a taxa. E o preço, como fica? O preço é R$ 769, porque ele é inversamente proporcional, então ele não muda muito a situação. Porque quando a taxa sobe, o preço cai. Quando o preço cai, a taxa sobe. Esta é a movimentação. Então, se você compra alguma coisa disso hoje, ele tem essa inversão. Então, quem comprou uma taxa pré lá atrás, está recebendo 6% e agora 10,98%. Mas o preço acaba mudando todo. Então, se você colocar os dois gráficos aqui, que é a taxa e o preço, você vai ver que efetivamente a taxa está subindo e o preço está caindo. Fica muito nítido nisso. Historicamente, os dividendos, o dividend yield, eles oscilam parecido com os ativos pré-fixados, como por exemplo uma NTNB, que nesse caso ele é híbrido, né? O NTNB tem a taxa pré e a taxa pós que ele faz, né? Porque não é a taxa pós, né? Que é a inflação está rolando, mas a pré-fixa. Então, isso ao longo prazo é muito difícil estar sofrendo tudo. Agora, no curto prazo, sim, o aumento da taxa vai trazer várias surtos para você. Então em 2020 os FIIs sofreram à medida que o isolamento social, por exemplo, fecharam shopping centers, aumentaram os índices de inadimplência dos escritórios e acabaram cercando aí de vários problemas e eles sofreram como as ações também. Já em 2021, a estagnação econômica e a inflação e a taxa de juros subiram bastante. Começou a fazer o quê? Começou a aparecer então uma aversão a risco. Então, se você tem aqui uma Selic que está subindo, todo esse pessoal que entrou, que não sabe direito de repente o que está fazendo, ele está saindo neste momento, indo para o colchão, que é a renda fixa, e vendendo a qualquer preço os FIIs. Por isso que as cotas dos FIIs estão caindo. Então é o momento de você olhar para a sua carteira e ver se tem essa oportunidade caindo, porque para frente, esses caras aqui tendem a surfar
se vai surfar agora com o pessoal está estressando, não perde. Então a aversão a risco vai fazer com que muita gente perca dinheiro disso. E aí eles acabam migrando para uma renda fixa a qualquer preço e fica diretamente aí atrelado. Eu fiz inclusive um vídeo aqui mostrando de 9 fundos atrelados ao CDI e ao IPCA. Lógico que isso aqui falo para vocês. Não é uma recomendação, mas pelo menos eu abro para vocês qual é a quantidade que eles têm de CDI, quais as quantidades que eles têm de IPCA, que é esse aqui que está na tela mostrando para você. Fiz atrelados ao CDI e ao IPCA. É importante conhecer, sem sombra de dúvida. Então, o que acontece todo nesse período aqui para não só os fundos imobiliários, mas para as ações também? Lógico que fundos imobiliários ele tem uma estratégia de renda, então você quer dinheiro todo mês, isso então você tem que ficar de olho. Então, e está abrindo uma puta de uma porta para você apostar então nessas cotas que estão descontadas. Então tem muito fundo aí que ele está descontado e ele tende a se recuperar depois desse ciclo aí de aperto monetário que vai se estabilizar. E a Selic, quando começar a cair, que nós acabamos de demonstrar lá, e de 22 ela está alta ainda, mas de 23 ela já saiu da casa de 2 dígitos, mas isso é uma paciência, não? Tem oscilações, com certeza terá o jogo, faz parte do jogo ter oscilações, mas o posicionamento é o que grita muito. Apesar de o mercado estar rolando aí que é quase 12, para mim corre o risco sim, talvez, de ter um erro, inclusive, do Banco Central, que está tendo um excesso de remédio, podendo chegar até 12% a taxa Selic. Então, sempre como ele faz um aumento, demora sempre 2 meses para o mercado absorver. Então, efetivamente, na próxima reunião do cupom é que nós vamos ter esse termômetro. Mas esse termômetro ele pode ser maior, ele pode ser um pouquinho menor. Mas o importante é que ele vai para a casa de 2 dígitos. Indo para a casa de 2 dígitos, você tem que ficar atento porque os fundos imobiliários estão sofrendo. Momento, de repente, de você estar olhando um pouquinho melhor para eles com todo o carinho que vocês têm. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva, transborde aí, se liga nas taxas de 2022 e olha para 2023 para você balizar efetivamente a sua carteira. Vem!